Graças a Deus. Gênesis capítulo 40. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Maravilha. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que fale conosco. Todos nós que aqui estamos precisamos, necessitamos das tuas palavras, Senhor, para viver não só hoje, mas sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 40, versículo de número 1, assim diz: algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com os dois oficiais e o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha o seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho esta noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los. Disse-lhe José: não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira na minha frente, com 3 ramos. Ela brotou, depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei pessoalmente em sua mão. Então José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros. E você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era copeiro. Agora ouça: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar desta prisão, porque ele diz assim: porque me tiraram da terra dos hebreus à força, e eu não fiz nada para merecer estar nesse lugar. O chefe dos padeiros ficou entusiasmado e ouviu a boa interpretação, e também contou o seu sonho a José. No meu sonho, disse ele, vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre a minha cabeça.
Na cesta de cima havia todo tipo de comidas gostosas que o faraó costumava comer, mas as aves vieram e comeram da cesta que eu trazia na cabeça. E José disse: a interpretação é esta: as 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar você num poste, e as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele deu um grande banquete a todos os oficiais e a todo o pessoal de serviço do palácio. No meio da festa, ele mandou soltar o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, e mandou que viessem ao banquete. Ele reintegrou o chefe dos copeiros e voltou a servir pessoalmente ao faraó. Mas o chefe dos padeiros teve o seu corpo pendurado numa estaca, como José tinha anunciado. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Até aqui diga amém. Amém. Amados, nós vimos no domingo passado, e vimos também no domingo retrasado, acerca da história da família de José. E para ser bem mais preciso, estamos meditando na vida desse homem chamado José, que era íntegro, era reto, era temente a Deus, era um homem que respeitava Deus, era um homem fiel, fiel não só a Deus, mas a quem ele servia como seu Senhor. E no domingo passado, nós vimos que José, ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente por resistir o desejo da carne. Ele foi preso injustamente por resistir o diabo. Ele foi preso injustamente porque ele não quis se deitar com a mulher de Potifar, o qual ele tomava conta daquela casa, governava aquela casa, e era muito fiel a Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Então ele foi preso injustamente porque a mulher de Potifar contou para Potifar uma mentira cabeluda que todo mundo sabe, porque José não quis de maneira alguma se deitar com ela, e José, fugindo dela, porque ela tentou agarrar, sua capa, sua roupa, suas vestes ficam nas mãos daquela mulher. Então ela inventa uma mentira e diz para todo mundo, inclusive para Potifar, que José tentou agarrar. E Potifar não quis ouvir a versão de José, só ouviu o que sua mulher havia contado, e decidiu lançar José na prisão. Mas Deus estava com José aonde quer que José fosse. Nós vimos isso no domingo retrasado, no domingo passado, e nós estamos vendo mais uma vez que onde José estava, Deus fazia presente na vida dele. Para onde colocavam José, aonde lançavam José, Deus estava com ele. Os irmãos de José jogaram José num poço fundo e sem água, e Deus estava com José naquele poço. Agora José é lançado na prisão, e Deus não some da presença dele. Deus continua na presença de José, consolando e confortando o coração de José, renovando as forças de José, porque o que ele passou não foi fácil, e ele precisava de ter as suas forças
renovadas. Ele precisava de ter as suas forças renovadas, porque José, no decorrer da sua vida, levou um baque atrás do outro. E aí eu pergunto, quem aqui nunca levou um baque atrás do outro? Todos nós nos deparamos com situações difíceis constantemente. Então nós precisamos de ter as nossas forças renovadas pelo Senhor todos os dias. Mas para que o Senhor renove as nossas forças, nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Nós não nos reunimos aqui nesse lugar para fazer campanhas, correntes, nada disso. Nós nos reunimos aqui para meditarmos na palavra de Deus, adorarmos a Deus, e dessa maneira nós nos aproximamos ainda mais dele. E é disso que nós precisamos, de comunhão com Deus. É disso que nós precisamos, da palavra dele, que nós, particularmente aqui, consideramos como alimento sólido para o nosso espírito. A palavra de Deus é tudo. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Sem a palavra de Deus a nossa vida fica sem forma e vazia. Mas se temos a palavra em nós, temos Cristo em nós. Amém. E se Cristo está em nós, Ele age. Ele age na nossa vida. Ele age em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Se Ele está em nós, Ele faz acontecer o milagre que nós esperamos. Se Ele está em nós, Ele não deixa com que cada um de nós sejamos envergonhados. Pelo contrário, Ele está sempre procurando nos colocar num lugar de exaltação. Amém. Porque simplesmente Deus nos ama. Glória a Deus. José foi bastante perseguido, foi humilhado, foi injustiçado. De repente, há pessoas aqui que já passou por maus pedaços. De repente, há pessoas aqui que já foram humilhadas, já foram pisadas. Mas eu pergunto para vocês, onde estão os seus perseguidores? Onde estão aqueles que um dia te humilharam? Onde estão aqueles que um dia armaram contra você? De repente você já parou para tentar trazer a lembrança onde poderiam estar os seus perseguidores, os seus inimigos, os seus adversários, mas você até hoje não conseguiu encontrá-los, e nem vai mais encontrar com os seus inimigos e adversários. Amém. Sabe por quê? Porque o caminho que o Senhor preparou para vocês é totalmente diferente do caminho dos teus adversários, dos teus inimigos. Diga glória a Deus. Vamos dar um aplauso forte para o Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Você de repente já tentou saber onde se encontrava os teus adversários, inimigos, perseguidores, mas você não consegue saber deles. Mas o importante é que você está aqui, olha, na presença de Deus. Mesmo tendo sido pisada, humilhada, você está na presença de Deus. Glória a Deus. Isso é o mais importante. Amém. José sofreu muito, padeceu, como se diz na gíria, comeu o pão que o diabo amassou. Sofreu muito, mas a Bíblia diz que Deus estava sempre com ele. Glória a Deus. Deus estava sempre com José. Amém. Ele chega na prisão e o carcereiro toma simpatia por ele e resolve tirar as férias e entrega os presos para que José cuidasse de cada um deles. Só Deus
para fazer com que esse tipo de coisa aconteça. Porque é muito difícil. É verdade ou não é? Quase que impossível. Mas para o nosso Deus jamais haverá impossíveis. Então José começa a tomar conta dos presos naquele lugar fétido, horroroso. E a Bíblia diz que são lançados na prisão onde José estava 2 homens que trabalhavam para o rei, que trabalhavam para o faraó na época. Um era um copeiro que servia o faraó e o outro era o padeiro. Eles aprontaram alguma coisa a ponto de serem lançados na prisão. José, vale a pena repetir e lembrar que tomava conta dos presos. Nisso tudo não há coincidência nenhuma. Nisso tudo que nós estamos ouvindo, meditando e refletindo, simplesmente há a mão de Deus. Amém. Simplesmente prevalece a vontade de Deus, o querer de Deus. Vou repetir o que eu disse para vocês: nada aqui foi coincidência, porque Deus está no controle de tudo. Amém. E nós temos que aprender definitivamente isso. Deus está no controle de tudo, inclusive no controle da nossa vida, como estava no controle da vida de José. Às vezes, tanta coisa acontece na vida de uma pessoa, que ao invés dela dizer louvado seja o nome do Senhor, ela diz: que porcaria de vida, que droga, que Deus é esse, não aguento mais, quero morrer, vou sumir. E quando alguém diz assim, eu vou sumir, eu fico rindo sozinho, porque eu me pergunto, vai sumir para onde? Aos olhos de muitos, tal pessoa pode desaparecer, mas nós nunca iremos desaparecer aos olhos de Deus. Amém. Deus sempre estará com seus olhos focados em nós. Glória a Deus. Sempre estará focado com seus olhos em nós. Muitas pessoas reclamam, murmuram, não aguento mais. Se passasse até essa parte que José passou, eu acho que esse tipo de gente que vive reclamando e murmurando teria um infarto fulminante, porque não iria aguentar a pressão. Mas José aguentou firme. Repare que José, ele não abre a boca para dizer um ai, ele não abre a boca para reclamar isso, não. Ele está crendo que Deus está no controle, que Deus está agindo e que dias melhores virão. Amém. E aí eu pergunto para vocês, por que então que recebendo esta palavra, vocês não colocam esta palavra em prática na vida de vocês e saiam daqui hoje acreditando que dias melhores virão? A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deve existir a chama da esperança acesa dentro de você de maneira sobrenatural. Você não pode esmorecer. José não esmoreceu um segundo sequer. Ele recebe aqueles 2 novos presos e ele fica de olho neles. E esses 2 presos, prisioneiros agora, o padeiro e o copeiro e o padeiro, simultaneamente tiveram um sonho. Tiveram um sonho na mesma noite. E um conversou com o outro sobre o sonho que tiveram. Mas eles não conseguiram interpretar. José percebe que os 2 estão abatidos, e como ele cuidava dos presos, foi lá saber o que estava acontecendo.
E aí os presos disseram para José que nós tivemos um sonho e ninguém aqui é capaz de interpretar os sonhos que nós tivemos. Eles estavam falando com a pessoa certa, porque José era um sonhador. José costumava sonhar e interpretar os seus sonhos, porque Deus estava sempre com ele. Amém. Deus estava sempre com José, e ele tinha esse dom. E ele pede ao copeiro e ao padeiro para contar sobre o sonho que cada um teve. Como nós lemos aqui, o padeiro conta o seu sonho e ele diz: olha, em 3 dias você vai sair da prisão e vai voltar a servir Faraó. Vai ser feita justiça na sua vida. Você vai voltar a ter o seu emprego, a servir o Faraó. Quando o padeiro ouviu isso, ficou todo animadinho. E José disse para o padeiro: olha, contigo vai ser o seguinte, dentro de 3 dias, o Faraó vai cortar a tua cabeça e você vai morrer. Passaram os 3 dias e aconteceu exatamente como José havia dito. Passaram-se os 3 dias e aconteceu exatamente como José havia interpretado o sonho de cada um. Mas tem um detalhe: quando José interpreta o sonho do copeiro, ele pede um favor para o copeiro. Ele diz para o copeiro: olha, quando você estiver lá com o Faraó, fala de mim para ele. Quando você estiver com o Faraó, dá um toque nele. Diz para ele que eu estou aqui nessa prisão injustamente. Diz para ele que eu sou um hebreu, que eu não sou daqui. Conta para ele a minha história. Diz lá para ele que os meus irmãos me venderam como escravo, mas eu não sou escravo. Dá esse toque no Faraó. José conversando com o copeiro. E o copeiro disse para ele: deixa comigo. Deixa comigo, Zé. Quando eu estiver lá, eu falo de você para ele. Mas nós lemos aqui no finalzinho, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, no versículo de número 23, último versículo do capítulo 40 de Gênesis, que diz: entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Você pode repetir comigo? Entretanto, diga comigo: entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Olha aqui para mim. Quantas pessoas já disseram assim para você: deixa comigo que eu vou te ajudar. Deixa comigo, meu irmão, vou ver isso para você. Minha irmã, vou te ajudar nisso. Quantas pessoas já prometeram a você muitas coisas, inclusive uma ajuda? Quantas foram as pessoas que disseram: vou estender a mão para você, e depois esqueceu de você? Quando elas se deparam contigo, fingem até que não vê. É verdade. Aí, o que acontece? Você fica chateado, fica chateada, porque fulano falou que ia me ajudar, fulano falou que ia resolver esse negócio para mim e não resolveu. Puxa vida, você fica para morrer, você fica chateado, fica com raiva, a ira sobe dentro de você. Mas eu digo para você, você não tem que ficar com raiva dessa pessoa que prometeu uma ajuda e não te ajudou. Você não tem que ficar chateado, chateada
com essa pessoa que disse que ia te ajudar e não te ajudou? Como, pastor? A palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não. Eu sei disso. Mas a gente não pode se esquecer que Deus está no controle da nossa vida. Amém. Deus está no controle da vida de cada um aqui. Como está? Você acha que o copeiro, quando voltou a trabalhar com o faraó, quando voltou a trabalhar com o rei, quando voltou a servir o faraó, você pensa que o copeiro se esqueceu de José porque quis? Eu creio, queridos, que Deus fez com que o copeiro se esquecesse de José, porque Deus não queria que José agisse. A intenção de Deus era agir na vida de José sem que ele interferisse em nada, apenas cresce. Amém. E é o que cada um aqui tem que aprender a fazer. Amém. É deixar Deus agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Na verdade, Deus fez com que o copeiro se esquecesse de José. E por que ele fez isso, pastor? Eu tenho a convicção do que eu estou pregando aqui para vocês. Eu tenho a certeza que Deus fez com que o copeiro se esquecesse do favor que José havia pedido a ele, para que José não ficasse devendo nada a ninguém. Irmãos, tem muita gente que nos presta favor, depois joga na nossa cara o favor que foi prestado a nós. E é horrível quando alguém joga na nossa cara um favor que nos prestou. Deus não queria que José ficasse na mão do copeiro, porque José tinha que estar o tempo todo nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. No capítulo de número 41, versículo 1. Depois de 2 anos completos, repita comigo, depois de 2 anos completos, preste atenção, o faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas, que ficaram pastando no capinzal. Depois viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas, à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou, depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. Em seguida brotaram mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas, e nisso o faraó acordou e percebeu que era um sonho. Olha aqui para mim, queridos. 2 anos depois, diga 2 anos completos, depois que o copeiro sai da prisão, José permanece ainda mais 2 anos na prisão. E o que eu quero dizer com isso? Que ele teve que esperar, ele teve que ter paciência. Mas tem gente que não sabe esperar.
Tem gente que não tem paciência. Tem gente que ora a Deus dizendo: eu quero agora, o senhor tem que fazer agora. Como se Deus fosse o empregadinho dele. Eu já vi muita gente, vejo muita gente orando nesse sentido, orando dessa forma. Ou o senhor tem que fazer agora, ou o senhor é, ou o senhor não é. É porque Deus é muito misericordioso. Porque se não fosse, com um sopro, acabava com a raça dessa, de uma vez por todas, como num estalar de dedos, como num piscar de olhos. José teve paciência. José foi paciente. Permaneceu mais 2 anos na prisão. Há quanto tempo você está esperando pela tua bênção, pela tua vitória? Pastor, já tem mais de 2 anos. Aguenta firme. Pode ser que aconteça essa semana agora. Amém, queridos? Quanto tempo você está esperando pelo teu milagre, pela tua vitória? Ah, pastor, já tem 1 ano. Espera mais 1. Ah, pastor, não receba essa palavra, está vendo? É por isso que o negócio está travado. Porque definitivamente nós temos que entender sobre a vontade e o querer de Deus na nossa vida. Amém. E entender que tudo acontece no tempo de Deus, Amém. não no nosso tempo. Não é conforme a gente quer. A gente tem fé para determinar, para declarar, para chamar a existência. E aí com paciência a gente aguarda. Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor e Ele me tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama. Preste atenção nas palavras de Davi, quando ele cita esse salmo, quando ele escreve esse salmo. Esperei com paciência. Eu tive paciência. Foi como se ele dissesse: eu estava na pior. Minha vida estava encalacrada. Estava toda enrolada. Estava tudo travado na minha vida. Estava cheio de problemas. Naufragando no mar de problemas. Mas não reclamei não. Não murmurei não. Tive paciência. E aí quando ele diz, tive paciência, posteriormente ele diz, completando a frase: e o Senhor me tirou de um tremendal de lama. Glória a Deus. E o Senhor resolveu o meu problema. Amém. E o Senhor me tirou do fundo do poço Glória a Deus. e me colocou num lugar de exaltação. Amém. Glória a Deus. José teve paciência, porque a bênção dele estava prestes a acontecer. E o que Deus havia sonhado para José? Que ele seria o governador do Egito. Seria a segunda pessoa mais importante no Egito. Primeiro, Faraó. Depois, José. Faraó o rei, José o governador. Amém. Esse sonho estava prestes a acontecer. Não desista dos teus sonhos. Há pessoas que já enterraram, sepultaram os seus sonhos. Há pessoas que dizem assim: ah, quer saber de uma coisa? Já estou velho demais, já estou velha demais. Vira para quem está do seu lado e diz assim: ó, velho está o diabo. Glória a Deus. Ah, eu já estou velho demais. Ah, eu não tenho mais esperança. Ei! Enquanto você estiver vivo, viva a esperança. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Diga: eu recebo essa palavra. José ficou 2 anos, mais 2 anos na prisão. Com certeza ele devia pensar: poxa, o copeiro não falou de mim. Mas pare e pensa comigo.
Quando o copeiro saiu, qual era o álibi que o copeiro teria para falar de José, que era um desconhecido? O copeiro sai da prisão e chega lá para o faraó e diz: tem um rapaz lá que interpretou meu sonho, o sonho do padeiro, e ele contou a história dele para mim. Olha, o que ele interpretou para a gente foi dito e feito. Tira ele de lá. Estava arriscado o faraó mandar o copeiro de novo para a prisão. Provavelmente o faraó diria para o copeiro: que história é essa, rapaz? Está querendo mandar em mim? Ele poderia até dizer para o copeiro: você pensa o quê? Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Ele poderia confrontar com o faraó. Você está entendendo como foi Deus que fez com que o copeiro esquecesse de José? Porque não ia ser conforme José queria, não ia ser conforme a ajuda do copeiro, mas tinha que ser conforme o querer de Deus. Aí o faraó sonha um sonho louco. E quem faz faraó sonhar o sonho que sonhou? Deus. E foi um sonho de ficar doido, sonho de ficar maluco. Vaca magra, vaca gorda, vaca magra comendo a vaca gorda e continuando magra, e vaca feia, e talos de espigas cheias, outras mirradas. Que sonho esquisito, que sonho doido é esse? Leia comigo aqui o versículo de número 9, aliás, versículo de número 8, capítulo 41 de Gênesis, agora versículo 8. De manhã ficou muito preocupado com os sonhos que teve. O faraó ficou preocupado e mandou chamar os magos e todos os sábios do Egito. Mandou chamar o pai de santo, mandou chamar o liguejar, mandou chamar todo mundo, mandou chamar cartomante, mandou chamar chama os adivinhadores. Mas a Bíblia diz aqui que ninguém foi capaz de interpretar o sonho que ele teve. Diga: ninguém foi capaz de interpretar o sonho de Faraó. E por quê? Porque tinha só um, que poderia interpretar esse sonho. E quem era esse? José. Olha Deus agindo. Meu irmão, minha irmã, eu sinto em falar isso com o meu espírito, com a minha alma, com o meu coração. Receba essa palavra que vai ser liberada desse púlpito agora para a tua vida. Enquanto você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, se deleitando na palavra de Deus, recebendo aquilo que o Espírito está entregando para vocês, creia, enquanto vocês estão aqui, nesse momento, Deus está dando ordem aos seus anjos para ministrar em teu favor, e essa semana vai ser uma semana de grandes conquistas, uma semana de grandes realizações, uma coisa muito boa vai acontecer para você. Se você crê, diga glória a Deus e dá um aplauso bem forte para o Senhor, por essa palavra profética. Aleluia! É de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Uma coisa boa vai acontecer para a gente essa semana. Amém? Toma posse dessa palavra. Porque eu estou pregando aqui para vocês e eu percebo a atenção de cada um, deleite de cada um, o prazer que cada um está tendo aqui em receber, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Amém.
E se eu consigo ver isso, Deus vê. Amém. Porque Ele é soberano, maior que tudo e todas as coisas. Glória a Deus. Então, o que saiu desse púlpito agora, essa palavra profética que foi liberada para nós, Amém. vai surtir efeito. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você toma posse dessa palavra? Amém. Então a Bíblia diz aqui que ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Chamou os magos, os adivinhadores, chamou todo mundo. Mas ninguém conseguiu interpretar. Chamou a irmã Zefinha, pé de fogo, nem ela conseguiu. Por que você está rindo? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 9. Versículo 9. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: hoje eu preciso confessar o meu erro. Tadinho, ele ficou cheio de culpa. Mas ele não teve culpa nenhuma, porque Deus estava no controle de tudo. Porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus sempre estará no controle de tudo. Diga glória a Deus. O copeiro lembrou de José. Mas quem fez o copeiro se lembrar agora de José? O próprio Deus. Agora ele tem um álibi. Agora ele tem como falar de José. Antes ele tinha? Então se passaram quantos anos? 2 anos. 2 anos. Passaram-se 2 anos. Diz aqui, queridos. Versículo 10, o copeiro falando com o faraó: certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós dois tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou cada um dos sonhos, e aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado num poste. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. Repita comigo: José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. Isso significa que chegou o tempo da vida de José ser transformada. Você crê que chegou o teu tempo? Hã? Então espera com paciência. Tenha paciência. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 2 anos. Mas espera aí, fica firme. Glória a Deus. Não vá tomar decisão precipitada. Não se precipita nas coisas, não. Deus está no controle. Agora José sai da prisão depois de 2 anos. Fez a barba, comprou um perfume cheiroso da Natura que a pastora vende. Só não encomendou com ela, porque todo cheiroso, todo bonito. Mudou as vestes e ele vai se apresentar agora ao faraó. E nisso tudo, quem está no controle? Deus. Quem? Deus no controle. Leia comigo o versículo 15.
O faraó disse a José: tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. Olha a resposta de José: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Perceba que José não permite com que a soberba penetre no seu coração. Ele não permite ser iludido. Ele não permite com que estas palavras de Faraó o exalte, porque ele tinha consciência de que quem tinha que ser exaltado seria Deus. E a resposta que ele traz é sábia, porque ele coloca Deus na frente. Vamos colocar Deus na frente. Coloca Deus na frente da tua vida. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, coloca Deus na frente da tua vida e vai dar tudo certo. Amém, queridos? Só colocar Deus na frente. O faraó diz: tive um sonho e ninguém conseguiu interpretar, mas eu ouvi falar que você é fera, cara. Você interpreta, você é o cara. E José: eu não, mas Deus. Às vezes as pessoas se dirigem a mim dizendo: que palavra, que pregação, gosto muito das suas pregações, mas na verdade eu não faço nada. Quem faz aqui é Deus. Quem fala não sou eu, quem fala é Deus. Glória a Deus. Eu não posso resolver os teus problemas, mas Deus resolve os nossos problemas. Amém, queridos? Porque o dia que eu permitir com que a soberba entre e eu pense que eu sou o bambambão, o rei da cocada preta, branca, rosa, roxa, lilás e amarela, eu estou lascado. Porque na maioria das vezes eu prego aqui para vocês aquilo que na hora Deus fala ao meu coração para entregar para vocês. Eu não sou contra a pessoa que faz um esboço, coloca alguma coisa escrita para ela passar para a igreja. É louvável. Se de repente tem um pregador que lê, é sinal de que ele estudou antes de pregar, de ministrar a palavra, mas ele está lendo ali o que ele estudou, e ele está passando, e de uma certa forma ele também passa pelo Espírito. Mas eu não tenho esboço nenhum aqui, não tem texto nenhum copiado. O que eu falo aqui, eu falo por Deus. Amém. As palavras que saem da minha boca e do meu coração, é Deus que coloca. Amém, queridos? Esse culto aqui, essa reunião, esse nosso ajuntamento nesse tempo, com a permissão de Deus, é segundo a vontade de Deus. Eu acredito que você veio hoje aqui por Deus. Deus te trouxe aqui para ouvir exatamente o que você está ouvindo, para te levantar, para te animar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não tenha medo, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a minha poderosa e vitoriosa mão direita. Quem recebe essa palavra glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí José diz aqui, vamos ler mais uma vez, versículo 16: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou o sonho a José: sonhei que estava em pé à beira do rio Nilo,
E de repente vi que vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para o meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Aí ele diz: então acordei, dormi de novo, tive um outro sonho. Sonhei que de um só talo saiu 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei os meus sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Agora Deus começa a agir e usar José. Deixa Deus usar você. Deixa Deus te usar. Agora Deus vai usar José. Porque o que José vai dizer aqui, o que José vai falar aqui, daqui por diante, ele não fala por ele. Ele fala por Deus. Ele fala pelo Espírito. Leia comigo. Versículo 25. Então José lhe respondeu. Os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. Olha José dizendo, Deus falando através de José, melhor dizendo, as 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que apareceram depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura na terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele apressa em realizá-las. Agora dou a seguinte sugestão ao faraó. Olha aqui, olha Deus usando José. José diz para o faraó, o sonho foi esse, está interpretado. Agora ele foi ousado, ele foi intrépido. Ele diz, agora eu vou dar um conselho para o senhor. Um ex-prisioneiro dando conselho para o rei. Olha aí. Mas faraó entendeu a interpretação do sonho e não estava nem aí. Ele não queria saber se José era um ex-prisioneiro. Ele olhou para José e depois da interpretação ainda mais, achou graça em José. Ele percebeu que José realmente era um homem de Deus e que Deus estava com ele. José diz, agora vou dar um conselho para o senhor.
E foi como se o faraó dissesse: fica à vontade, meu filho, você pode, e eu quero ouvir o teu conselho. Leia comigo. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. Estava de barba feita? Esse homem estava de barba feita, cheiroso, as roupas trocadas, as vestes trocadas, roupas novas. Esse homem estava à frente do faraó e ele sabiamente diz: o senhor tem que escolher alguém para administrar a terra do Egito. E ele diz aqui, o faraó também deve nomear administradores sobre a terra para recolher a quinta parte de toda a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimentos nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Diga glória a Deus. Em seguida o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, José. Por isso você será o administrador, o governador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real, o faraó diz: serei rei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, faraó tirou do seu dedo o seu anel como selo real e colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinam-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre a terra do Egito. Até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se cumpriu o sonho de Deus na vida de José. Se cumpriu o sonho de Deus na vida de José. Foi o que Deus determinou para ele. Aconteceu conforme Deus quis. Na hora certa, no tempo certo. Deu tudo certo. Diga, deu tudo certo. Meu irmão, minha irmã, já deu tudo certo para você. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Porque Deus não prometeu para a gente qualquer coisa. Deus não prometeu para a gente qualquer bagulho. Deus prometeu para cada um aqui bênçãos extraordinárias. Amém. Bênçãos que os seus olhos nunca viram e que os seus ouvidos nunca ouviram. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que nele crê. Diga glória a Deus. Se você crê, diga eu creio. Dá um aplauso bem forte para o Senhor e mistura nesse aplauso aí um grito de glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Diga comigo, Jesus é maravilhoso. Receba essa palavra na sua vida. É conforme Deus quer. É do jeito dele. Diga, é do jeito de Deus. Diz para quem está do seu lado assim, ó, não adianta você querer dar jeitinho. Tem gente que quer dar jeitinho, vou dar um jeitinho. Não vai funcionar. O teu jeitinho não funciona. O negócio acontece como Deus quer. Do jeito dele. E você veio aqui hoje segundo a vontade de Deus. Segundo o querer de Deus. Você está me assistindo aí no Facebook segundo a vontade de Deus. Você que está me ouvindo pela rádio, está me ouvindo segundo a vontade de Deus. Segundo o querer de Deus. Porque na verdade eu não faço nada. Mas Deus faz tudo e todas as coisas na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Amém, queridos? Levante as suas mãos e diga muito obrigado, Jesus, pela palavra que alimentou meu espírito, falou o meu coração, renovou as minhas forças, me encheu de esperança. Diga obrigado, Senhor, mais esse dia maravilhoso. Diga glória a Deus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Os irmãos que estão no Facebook, ouvindo pela rádio, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu vou falar uma coisinha para vocês que estão no Facebook. É bom ficar aí na live, é bom ficar aí em casa, me ouvindo, me assistindo, ouvindo os gritos de glória dos irmãos. Amém. Melhor ainda é você estar aqui. Sai da tua casa, sai da tua tenda. Pastor, mas eu moro longe. Faz um esforço. Deus vai te abençoar de maneira sobrenatural. Deus abençoe a todos.